Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo ENEAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre política. Você sabe o que é política? Você tem alguma ideia ou alguma base do que significa a palavra política e o quão ela representa para nós hoje em dia? A aula de hoje, espero que eu proporcione um conhecimento básico do que significa política e assim você tenha um conhecimento numa prova ou no vestibular de concurso e tal, sobre esse termo que é tão falado, que é tão exemplificado, mas algumas pessoas ainda não sabem o seu significado, né? O seu etimológico, o seu significado, o geral, né? Então, essa aula tem essa ideia de de proporcionar, né, um conhecimento super básico para você entender o que é política. Eu vou explicar o conceito de política. Política é um conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou uma sociedade. Arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos. Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou à sociedade. Ou seja, a política ela tende a relacionar tudo o que envolve a sociedade e o que envolve também o seu movimento de administração, vamos dizer assim. Então, política, ela tende a fazer com que o Estado e a sociedade se organize de uma forma igualitária, de uma forma legal, né, vamos dizer assim, e também é uma arte de governar, uma arte de administração política, de administração de serviços públicos, onde a ideia da palavra, do conceito, né, é essa, é Estado e sociedade numa união, numa congregação de aspectos administrativos. Então, o conceito ele é muito simples, né? Eu vou falar sobre a origem da palavra. A origem da palavra vem do grego politika, derivação de polis, ou seja, aquilo que é da cidade, que é público. E essa ideia de polis vem da polis grega, onde eram cidades-estados, onde a cidade tinha uma autoafirmação como se fosse um país, vamos dizer assim, de uma forma bem simplória. E a palavra política vem da ideia de polis, porque na Grécia Antiga, principalmente com Atenas e Esparta, que são as mais conhecidas e também as mais reconhecidas na história, elas vão fazer um sentido de organização social, onde as pessoas têm a possibilidade de participar da administração pública. E é por isso que a polis vai criar essa ideia. É lógico que também, como a ideia de democracia também vai surgir nessa mesma época, né, junto, né, praticamente, política e democracia. Mesmo que a democracia seja até um pensamento utópico, mas é importante deixar claro que a política, ela nasce no sentido de as pessoas na cidade participando de suas vidas, participando das leis e das escolhas. Então, é interessante você aprender que a política vem da ideia de cidade, tá certo? Eu vou falar um pouquinho da história, de alguns fatos importantes, de algumas características da épocas antigas, né? E como era mais ou menos a política de cada uma. Vamos lá. No Egito Antigo, o faraó era considerado um rei e um deus vivo, tá certo? Ele não respondia a nenhuma lei, ou seja, ele era praticamente a lei, vamos dizer assim. Quando você fala que um rei, ao mesmo tempo ele é rei e também um deus vivo, existe no Egito um sentido religioso maior do que o sentido praticamente político, vamos dizer assim. A política e a religião estão juntos, mas o sentido de Deus vivo, né, onde o faraó é considerado, é uma coisa superior até à política. Então, ele está acima de todos. Ele não ajudou a construir as pirâmides onde ele foi, onde virou seu sarcófago depois, foi a sociedade. E isso tem uma caracterização religiosa muito grande. Por isso, a política no Egito Antigo, ela tende a um sentido religioso muito forte. Roma, eu vou falar, lógico, só do Império, não vou falar da monarquia nem da república, senão estende muito. Mas o Império Romano ele vai começar com Otávio Augusto, aquele militar do segundo triunvirato, né? E Augusto vem da ideia de sagrado. Ele vai conseguir do Senado um poder absoluto e também vai conseguir com que o povo o aceite como quase também um Deus vivo, né? Mas ele é um pouquinho diferente do Egito, onde aqui ele vai se tornar mais um imperador do que provavelmente um Deus vivo. Ele vai impor
uma nova Roma, uma Roma na onde as pessoas vão possibilitar uma grandiosidade enorme, mas só para algumas pessoas. Então é importante entender que a política no Império é uma política imperialista e de uma pessoa só, na onde ele tem um poder absoluto, ele faz o que ele bem entende, em todos os sentidos. A ideia de pão e circo também, que é um termo clássico, né, da história, também vai aparecer no Império, na onde o pão seria o alimento, né, o trigo, e o circo seria os gladiadores, por exemplo, né? E isso vai fazer com que a sociedade se sinta confortável num populismo, vamos dizer assim, ainda não usando o termo, né, mas é uma ideia populista. Então, o império, ele tem esse sentido político, né, de um poder absoluto. Na Idade Média vai aparecer uma descentralização política. Senhores feudais, eles detêm a terra, né, e a igreja detém cultura. E eles vão dominar isso. E também vai aparecer a sucerania e vassalagem. Descentralização política vem da ideia de que o rei, né, não existe um rei ou um imperador mandando mais, existe uma divisão de poderes, e cada lugar da Idade Média tem o seu alto poder, vamos dizer assim. E esses senhores feudais, eles detêm a terra, né, e a igreja também vai ter um pouco de terra, mas a cultura religiosa, a ideia de somente a Deus a vida tem um sentido, né, ela vai dominar e vai fazer com que a cultura medieval seja uma coisa extremamente religiosa, até mais forte do que as outras anteriores, na onde a vida social, a vida cultural vai ser ligada totalmente à religiosidade, principalmente por causa da Igreja Católica. Lá para o século IV, ele vai começar o seu auge, né? No século IV, depois de Cristo. É importante entender que sucerania e vassalagem é aquela ideia de que o cara tem uma terra, né, e ele vai precisar de alguém para trabalhar. Só que essa pessoa trabalha por ele e vai receber uma proteção militar, vamos dizer assim. Porque nessa época existia muitos problemas, principalmente com as invasões bárbaras, ou migrações bárbaras, que é um termo mais correto. Então a Idade Média possui uma descentralização política, onde vários setores da Idade Média, por exemplo, vários lugares da Alemanha, vários lugares da França e por aí vai, têm os seus pequenos reinos, vamos dizer assim, a sociedade vivendo em volta. A Idade Moderna, ela vai aparecer com o absolutismo. Seria uma concentração de poder em torno do rei. O rei vai ter uma força muito grande e vai usar da violência para se manter e se perpetuar no governo. E, economicamente falando, ele vai se manter através de impostos. O absolutismo é importante porque uma ideia de rei absoluto aqui, ela chega no auge, no sentido político. E vai fazer com que essa sociedade vá viver em função dos gastos, das ideias, dos gostos pessoais, né, dos reis. A França absolutista, com o famoso Luís XIV, o Rei Sol, é um grande exemplo disso, né? O exemplo clássico e também o maior exemplo do absolutismo, onde tudo vivia em volta do rei, do Luís XIV. E logo, com o tempo, vai aparecer no absolutismo algo contrário, que é o liberalismo, e também vai aparecer o iluminismo, questionando tudo isso, que também vai proporcionar lá em 1789 a Revolução Francesa. Então é importante deixar claro que a política no Egito Antigo, na Roma, Idade Média e Idade Moderna, ela tem características sempre de poderes, sempre de algumas pessoas dominando a maioria de uma forma ostentativa, né? Uma forma que vai fazer com que as pessoas apenas recebam e não uma coisa mais igualitária, vamos dizer assim. Vou falar um pouquinho do iluminismo, né? E falar de duas pessoas muito importantes no iluminismo. É lógico que tem uma série de fantásticos filósofos, mas eu vou citar só dois para você ter uma ideia do que é o iluminismo. Montesquieu nasceu em 1689 e morreu em 1755, era um político, filósofo e escritor francês. Ele vai criar a ideia, além de outras coisas, né, da divisão dos poderes no Estado, onde vai aparecer o legislativo, o executivo e o judiciário. Legislativo, executivo e judiciário para nós é muito comum hoje, né, mas é com o Montesquieu que cria essa ideia de divisão de poderes, onde o rei não detém tanto poder assim, é uma divisão de importâncias dentro do sentido político. E isso é uma criação fantástica e extremamente atual, e vai fazer com que o Montesquieu seja muito importante dentro do iluminismo. Também tem o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Ele é um filósofo, um filósofo, um teórico político, escritor e compositor suíço. Ele vai criar
o contrato social, né, o seu ilustre livro, onde ele vai falar que o homem nasce bom, mas é corrompido também. E ele vai criar aquela ideia de pacto social, que é uma sociedade que consegue direitos ao Estado em troca de proteção e organização. Jean-Jacques Rousseau, ele é importante por causa do contrato social, por causa do pacto social, mas ele pode-se dizer que ele é um cara acima, à frente, né, da sua época, porque ele vai pregar uma política que seja democrática para todos, mas que os excluídos estejam em primeiro lugar, que eles não sejam excluídos. E por isso as teorias e as ideias de Jean-Jacques Rousseau no Iluminismo, elas não são para o século XXI, elas são para o século XXII, porque a nossa sociedade de hoje ainda não consegue ter uma mentalidade humanística pensando nos excluídos. Jean-Jacques Rousseau já pensava isso lá no século XVIII no Iluminismo. Então são dois caras muito importantes, o Montesquieu e o Rousseau, além de outros, é claro, mas é importante você ter uma ideia que o Iluminismo ele vem para fazer com que a política do absolutismo caia e apareça uma política bem parecida com a que a gente tem hoje, ou praticamente igual, né, semelhante ao que a gente tem hoje. Então essas duas pessoas são muito importantes para você entender. É lógico que eu não vou falar das suas obras e tal, porque senão vai ocupar muito espaço. Vou falar do liberalismo, que vai nascer com o Iluminismo. O Adam Smith, em 1723, né, e a 1790, sua vida, era um filósofo e economista francês. Ele vai criar o liberalismo econômico, onde ele vai falar que laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, deixe passar, deixar fazer, deixar ir, deixe passar. Essa ideia é de que os reis não queriam, o mercantilismo sempre dominava, o Estado sempre dominava, os reis dominavam a economia. Ele vai criar essa ideia liberal, essa ideia de que nós precisamos ter economia livre, onde todas as pessoas vão ter a capacidade de crescer economicamente, como se fosse uma mão invisível ajudando todo mundo. É lógico que isso na prática não se deu bem assim, mas essa liberdade econômica a ideia começa com Adam Smith, vamos dizer assim, né? Ele, não só com ele, mas ele é considerado o papa da coisa. Então, ele vai fazer com que essa ideia de liberalismo aconteça, o Estado fique de lado, vamos dizer assim, e a economia se perpetue de uma forma geral. Vou falar do liberalismo, acabei de falar, e vou falar também do neoliberalismo, né? O liberalismo é no século XVIII, é uma teoria para uma liberdade política e econômica. Os liberais, eles eram contrários ao forte controle do Estado na economia e na sociedade. Vai aparecer na década de 70, no século XX, o neoliberalismo. É a mesma ideia do liberalismo, mas dentro do contexto da globalização e do capitalismo financeiro. É importante deixar claro que o neoliberalismo ele vai ser proporcionado porque a globalização e o capitalismo financeiro vai mudar todo o sentido econômico da vida das pessoas e também no sentido cultural, político e por aí vai. Então o neoliberalismo é uma nova possibilidade de fazer com que dentro da globalização as pessoas tenham uma liberdade ainda maior econômica, ainda mais por causa da crise dos anos 70 que abalou o mundo, né? Então é importante deixar claro que o neoliberalismo ele é uma continuação com as características dentro do sentido de globalização e capitalismo financeiro. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre política e o poder. Toda vez que se fala sobre política, temos que falar sobre poder. E poder tem dois polos, sempre quem manda e quem obedece. Essa é uma regra clara na história da sociedade. E o poder tem uma relação, uma força, e tem o Estado e tem a legitimidade. O que quer dizer isso? Vamos lá. Se o poder tem quem manda e quem obedece, esses dois polos, ou seja, a política também ela é regrada nesse sentido. Então a relação é de dominados e de quem domina e de quem é dominado. A força ela é usada sempre para fazer com que isso continue. E o Estado ele se perpetua de uma forma institucionalizada para proporcionar essa força, essa relação de quem manda e quem obedece. E a legitimidade ela acontece, por exemplo, com uma democracia, onde você vota, a maioria vota e esse cara, vamos supor, o presidente, né, ele domina o Estado, o Congresso, o Senado, e por aí vai. E essa relação de poder sempre existiu, ainda existe e, lógico, parece que vai existir, né? Mas é importante deixar claro que falar de política também é falar de poder, é falar de quem manda e quem obedece. Esses sentidos são interessantes, por exemplo, se cair numa redação. Então, dá para fazer várias coisas em cima disso. Bom, a aula de hoje é essa. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha agora uma base sobre política e que toda vez que cair num concurso, no vestibular, você vá bem. Muito obrigado e até a próxima.